Fala, turma, tudo bem? Nós vamos falar agora um pouco sobre a contribuição social sobre o lucro líquido, tá certo, pessoal? Esse tributo, ele é um tributo federal também, certo? E ele foi regulado pela lei número 7.689 de 1988, ou seja, no ano da Constituinte. E teve, algumas alterações posteriores a esta data. Explicando um pouco do que é a contribuição social. Ela é uma contribuição federal que incide sobre o lucro das empresas, ou seja, ele só é cobrado depois que é apurado o lucro. Mas o lucro, somente empresas do lucro real que apuram o seu lucro? Não, pessoal. As empresas do lucro presumido, ela também, mas só que o governo faz como se chama por presunção. O governo, que é do presumido, presume que quem é de serviço, 32% do que ele faturou é lucro. E quem é do comércio, 8% do que ele faturou, ele é lucro. Tá certo? Então, isso funciona também para as empresas do Simples Nacional. Tem as suas alíquotas lá menores, mas existe também de contribuição e de imposto de renda sobre o lucro. Diferente do imposto de renda, a contribuição social ela é destinada especificamente para o financiamento da Seguridade Social. Apesar de ser um imposto sobre o lucro, como eu expliquei nas aulas anteriores, ele é uma contribuição, ou seja, toda contribuição criada pelo governo ela tem que ter uma destinação específica. Então, toda a arrecadação da contribuição social, ela vai entrar naquele bolo lá de recolhimento do INSS para bancar a Seguridade Social, para bancar a aposentadoria da gente quando a gente chegar lá na idade, certo? As alíquotas, elas variam de acordo com a atividade da empresa, sendo mais comum as alíquotas de 9%, dependendo da atividade, serviço, comércio ou indústria, essa alíquota pode variar, mas na sua grande maioria ela é 9% sobre o lucro da empresa. Contudo, para certos setores, como instituições financeiras, a alíquota pode ser um pouco maior. Os bancos arrecadam muito, então ele tem que pagar um pouquinho mais. Mas, Elenildo, como que é feito esse cálculo? Pessoal, eu vou dar aqui um exemplo para vocês de como que é feito esse cálculo, certo? Pegamos aqui uma empresa fictícia de nome Construtora Forte Base Limitada e estamos dizendo que ela teve um lucro líquido, ou seja, lucro líquido é quando já foi descontado todas as despesas que a empresa teve, certo? Então, sobre esse lucro líquido, será aplicado a alíquota da contribuição social. Esse valor pode variar conforme o setor. Eu falei para vocês, mas no geral é 9%. A gente citou até o exemplo do banco, das instituições financeiras. Então, o cálculo da contribuição será o seguinte: lucro líquido, após apurada ali a DRE, tem um valor do lucro, a alíquota de 9%. O cálculo, nesse cálculo aqui nós teremos o imposto a recolher de R$27 mil. Certo? Nesse exemplo, a construtora Forte Base teria que pagar R$27 mil de contribuição social sobre o lucro que ela teve de R$300 mil. É crucial que as empresas calculem corretamente o seu lucro para que não pague imposto indevido. Por isso, pessoal, que o lucro real ele é muito complexo e requer um conhecimento muito apurado e requer também, pessoal, que as empresas elas busquem ter bastante transparência. Por quê? Porque as empresas do lucro real elas são bastante fiscalizadas e necessita que esses números sejam claros. Por quê? Porque as empresas normais que estão sobre esse regime de pagar um imposto somente sobre o seu lucro, elas têm que fazer escrituração contábil, elas têm que enviar SPED de contribuições, SPED contábil, hoje é ainda fazer DCTF, nós temos a DCTF Web, ou seja, o governo pode cruzar todas essas informações, aí tem as informações do banco, das instituições bancárias, que mandam informação para o banco
o governo cruza todas essas informações e ele pode apurar se o que está sendo declarado está correto ou não, tá bom? Então, é assim que é feito a contribuição social para o lucro líquido. Mas, Iranildo, você vai explicar como vai ser, né, o lucro líquido na reforma tributária? Pessoal, até esse momento da gravação dessa aula, o que nós temos de reforma tributária é somente sobre o consumo. Nós não temos nada ainda de reforma sobre impostos ou contribuições sobre o lucro, que é o caso aqui, a contribuição é sobre o lucro, tá bom? Aguardo você na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro.